Que homem é esse que em 2000 anos de sua história ainda tantos debates aparecem em universidades, em canais aqui no YouTube e em redes sociais? Que Jesus é esse que costumamos dizer que ele é filho de Maria, mas não sabemos tantas informações em cerca de 30 anos de sua história? Que Cristo é esse que tantas pessoas dizem que são apaixonadas por ele, que ele é lindo, mas que ninguém sequer tem uma foto? Que Cristo é esse que nós como católicos dizemos que ele fundou a nossa igreja? De onde ele veio? Qual é a sua história? O que podemos saber sobre ele? Como se não bastasse, um dos relatos bíblicos que falam sobre Jesus, que são os evangelhos, começam falando sobre a sua genealogia. O evangelista Mateus começa dizendo que Jesus de fato teve uma genealogia com 3 gerações contendo 14 nomes. O que o evangelista quis dizer com isso? Mateus começa seu evangelho falando que Jesus é descendente de Abraão e de Davi. O que isso tem? Se você ficou curioso, convido você a continuar aqui no vídeo, hein? Neste vídeo, juntamente comigo, convido você a entrarmos de cabeça no livro Jesus de Nazaré, a infância, do Papa Emérito Bento XVI, onde juntos entenderemos muitas coisas que são faladas para nós. Neste vídeo, o nosso foco é mergulhar na genealogia de Mateus. Já lhe adiantando, aqui está o livro que nós vamos utilizar como base. Jesus de Nazaré, de Bento XVI. Esse livro que inclusive foi indicado agora pela minha Biblioteca Católica para este mês de dezembro para os seus assinantes. A partir deste domingo, todos os domingos serão lançados vídeos andando pouco a pouco neste livro sobre a infância. Se você gostou, pegue sua Bíblia, pegue o seu caderno e vamos juntos mergulhar. Então, começando, amado irmão, amada irmã, neste vídeo nós vamos mergulhar sobre a genealogia proposta pelo evangelista Mateus. Se você quiser dar uma lida, a genealogia começa lá no primeiro versículo já deste evangelho. Mas antes, seguindo aquilo que Bento XVI falou em seu livro, nós vamos começar com uma pergunta muito sugestiva. Lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 9, vai vir a seguinte pergunta, feita por Pilatos, juiz romano. De onde és tu? Pilatos, ao fazer essa pergunta, ele na verdade queria muito mais saber qual é a cidade natal de Jesus. Muito mais do que saber qual era o nome de sua mãe, o nome do seu pai. Ele queria, em suma, saber verdadeiramente quem ele era e o que ele queria. Nós que somos católicos, eu e você que somos cristãos, precisamos saber quem é Jesus. Aquele que fundou a nossa igreja, aquele que dizemos que é a razão da nossa vida. Muitas vezes sabemos sobre a vida de tanta gente, sabemos sobre tantas informações sobre os famosos, mas pouco sabemos sobre Jesus. Nestes livros de uma trilogia do Bento XVI, ele acaba trabalhando conosco muito mais apenas do que a história de Jesus, mas percorrendo determinados textos do Evangelho de modo muito importante. Bento XVI analisa junto conosco detalhes sobre quem é Jesus. E nestes vídeos eu quero trabalhar com você um resumo muito denso, muito condensado deste livro. E Bento XVI, depois dessa pergunta sobre o juiz romano Pilatos, ele começa a dizer então que a origem de Jesus é então desconhecida, mas ao mesmo tempo conhecida. Sim, nós sabemos que ele é filho de Maria, que ele é filho de José, nós sabemos que Jesus era judeu, nós sabemos que Jesus viveu boa parte de sua vida em Nazaré, mas ao mesmo tempo muitas coisas são escondidas, são mistério para nós. A palavra mistério quer dizer aquilo que não está completamente oculto, mas que nós nunca vamos saber em completude. Eis a realidade de Jesus. E aí, seguindo o padrão do livro, eu queria já comentar uma coisa com você. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm como principal objetivo, de fato, explicar quem é Jesus. Não como um livro de história, não como uma biografia, mas é claro com a função catequética e no sentido de despertar a fé do povo, mostrar que Jesus existiu de fato e mostrar quais os seus ensinamentos. E aí, para isso, nós vamos começar aqui com a genealogia expressa pelo evangelista Mateus. A grande pergunta é como entender a genealogia de Jesus em Mateus. Em nossas Bíblias, a genealogia se encontra no capítulo número 1 do Evangelho de Mateus, versículo de 1 até o versículo 17. Não vou ler toda, mas eu queria comentar com você alguns pontos. Se você puder, dê uma pausa, dê uma lida. Aqui na descrição do vídeo está também o texto na íntegra. Vai dizer assim: livro da origem de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. Mateus, ao começar com essa genealogia, ele meio que quer dizer que o seu evangelho tem como título essa genealogia. E neste primeiro versículo ele vai dizer que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. E a grande pergunta que não quer calar, que eu acho que você fica se questionando, caso você ainda não saiba, é quem foi Abraão. Quando nós olhamos lá no relato de Gênesis, vai mostrar ali por volta do capítulo 11 a situação da Torre de Babel. Os seres humanos acabaram construindo um templo gigantesco a ponto de quase chegar ao céu, em que, em suma, eles desejavam sim, né, fazer empreendimentos com força humana, sem buscar a graça de Deus. E aí o povo é disperso, é isso que Deus faz. E depois da dispersão feita na Torre de Babel, o que é que Deus faz? Deus levanta então um homem, Deus chama um homem, que é Abrão, até então o nome dele era assim, no qual, segundo vai dizer lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 8, por ele serão benditas todas as nações da terra. Em Abraão, começam então essas promessas em que todos serão abençoados. Abraão era um grande peregrino, ele saiu de sua terra natal e foi para outros lugares. Mas vamos parar de pensar apenas nesse sentido histórico. Abraão tem uma característica primordial como aquele que sai do presente em busca do futuro. Sua vida é posta para frente. Da mesma forma como Abraão, esse é o grande convite que temos. Sairmos de apenas olhar para o hoje, mas termos uma perspectiva futura. Entendermos que a nossa vida não para aqui. Nada para aqui. Nós somos de fato direcionados para o futuro. E amado irmão, amada irmã, ainda continuando com essa dinâmica, quando nós observamos que em Abraão existe essa promessa de que todos seriam abençoados, duas palavras precisam inquietar o nosso coração. Em primeiro lugar, a palavra universalidade. Todos, eu digo todos, experimentarão a salvação de Deus. Judeus, gentios, pagãos, gregos e etc. Homens, mulheres, negros, escravos, livres, brancos e etc. E ao mesmo tempo, essa palavra também evoca uma realidade de totalidade. Sim, o nosso Deus é um Deus que trabalha com a universalidade e com a totalidade. Em contrapartida, também temos outro personagem muito importante, que é Davi. E quem foi Davi? Davi foi um rei. E lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, ele recebe uma promessa de que o seu trono se estabelecerá para sempre. Enquanto em Abraão temos uma promessa para a universalidade, em Davi nós temos um trono que se estabelecerá para sempre. E aí é interessante você perceber que Jesus, sendo filho de Abraão, nós entendemos que em Jesus as promessas acontecem. Jesus seria o verdadeiro Abraão. Em contrapartida, também sendo filho de Davi, é em Jesus que o reino realmente durará para sempre. Davi morreu e seu reino não perdurou. Mas Jesus, sim, o seu reino é para sempre. E aí Mateus, ele faz um jogo. Existia entre os judeus uma arte chamada gematria, onde eles trabalhavam muito com cada letra tendo uma numeração. Então preste atenção no que acontece. Se nós olharmos para a genealogia de Mateus, que eu já espero que você tenha lido, vai nos mostrar 3 grupos de gerações. E esses grupos se repetem, 14, 14, 14. De Abraão até Davi, nós temos 14. Temos uma subida, né? De Abraão sobe-se até Davi. Depois a gente meio que desce, o povo acaba indo para o exílio da Babilônia, o que também são 14 gerações. Depois, mais um último grupo com 14 gerações. 14, 14, 14. O número 3, já que são 3 repetições, para o judeu evocava também uma completude, uma totalidade, uma plenitude. E o número 14, para que você possa entender, a palavra Davi em hebraico se utilizava-se de 3 letras. Dalet, Vav e Dalet. Dalet vale o número 4. Vav, o número 6. E Dalet, de novo, o número 4. Então, Davi, 4 mais 6 mais 4 dá 14. Em outras palavras, Mateus está querendo dizer que Jesus é 3 vezes Davi. Ou seja, Jesus é de fato aquele que é o verdadeiro Davi. Jesus é da linhagem davídica, como vinham as promessas dos profetas lá no Antigo Testamento. Então a gente começa a perceber que toda a história, claro que se a gente parar para refletir, existiram muitas pessoas que Mateus não colocou na sua genealogia. Basta a gente começar a perceber que de Abraão até Jesus não faz sentido ter só essa quantidade de pessoas. Não é verdade? Porém, todavia, entretanto,
O que é que Mateus deseja dizer quando coloca essa genealogia no início? Toda a história aponta para Jesus, cujo trono, cujo reinado, de fato será para sempre. E uma última coisa que eu queria conversar aqui com você é que se nós olharmos na genealogia do evangelista Mateus, nós encontramos aqui o nome de algumas mulheres. Basta você dar uma passada aqui que você vai observar, antes de Maria, alguns nomes de mulheres aparecendo. Lá no versículo 3 aparece Tamar, por exemplo. Lá no versículo 5 aparece Raabe. Vai aparecer aqui também, por exemplo, Ruth. E outras mulheres por aí vai, né? Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias. 4 mulheres aparecem. A grande pergunta é por que Mateus colocou essas mulheres? Na genealogia não apareceriam mulheres, era esse o costume judeu. Só o homem era colocado. Só o homem tinha devida importância. Mas aí Mateus coloca o nome de 4 mulheres. E a grande pergunta é por que essas 4 mulheres apareceram aqui. De um lado, alguns discutem que é pelo fato de que elas eram pecadoras. Raabe, por exemplo, é relatada lá no livro de Josué, onde ela era prostituta. Porém, algumas mulheres que aqui foram citadas, a gente não entende tão bem por que elas eram vistas com imagem tão negativa de pecadoras. Então, o próprio Bento XVI eleva essa tese, também é uma outra tese que se tem, é de que, na verdade, estas mulheres, todas as 4, elas não eram judias, elas eram estrangeiras. Então aqui evoca-se mais uma vez a visão da universalidade, da salvação que vem para todos. Enquanto aquela primeira interpretação também é bonita, de que Jesus assume todos os pecados em si para redimir a humanidade, nesse segundo mostra que ele salva, então, a todos. Porém, tem algo muito estranho que aparece dentro do Evangelho de Mateus. Vamos pegar a nossa Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 16, vai ter um rompimento. Durante toda a genealogia se fala fulano gerou cicrano, fulano depois gerou cicrano. E no versículo 16 diz assim, Jacó gerou José, tudo bem, já é o padrão. Aí fala o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. O próprio Mateus faz um rompimento nessa escrita. Ele rompe. Ele rompe colocando Maria como aquela que de fato gerou Jesus. Em vez de colocar e de José, José gerou Jesus, não. Da qual nasceu Jesus por meio de Maria. Isso, sem sombra de dúvidas, aponta algumas realidades para nós. E aqui eu vou trazer para vocês aquilo que o próprio Bento XVI colocou em seu livro. Maria é um novo início. Seu filho não provém de homem, mas é uma nova criação. Mateus, de modo muito claro e sucinto, ele acaba trocando pequenos detalhes dentro da sua genealogia para nos dizer, sim, que em Maria nós temos um novo início, um recomeço da sociedade, da humanidade. Sim, José é juridicamente pai de Jesus, certo? Segundo as leis judaicas. Porém, a sua origem ainda continua sendo um mistério. Mas em Maria, a gente recomeça de um modo novo a humanidade. Em Maria temos um recomeço. É isso que também evoca a genealogia de Mateus. Então, pessoal, espero que tenham gostado deste primeiro vídeo, em que estou trabalhando. O primeiro livro da trilogia de Bento XVI foi o último a ser lançado, mas na sequência da vida de Cristo seria o primeiro, que é a infância de Jesus. Se você gostou, ou por favor, comente o vídeo. Deixe aqui algum comentário, aquilo que marcou você diante dessa genealogia, aquilo que chamou a atenção. Até se ficou alguma dúvida, se você colocar a sua dúvida aqui, eu prometo que eu vou responder, vou também comentar, posso até mesmo pesquisar ou gravar outro vídeo se preciso for. Mas já te adianto, hein? No próximo domingo já vai ao ar o vídeo em que nós vamos trabalhar a genealogia de Lucas. Lucas faz grandes diferenças com uma intenção bem clara e bem teológica. Nós vamos ver juntos, com o livro de Bento XVI, o que é que essa genealogia de Lucas tem a nos ensinar. Então, não perca o próximo vídeo, hein? Que Deus te abençoe. Se possível, envie para outras pessoas. Já disse, né? Se não é inscrito no canal, se inscreve. Assim você me ajuda a evangelizar. Até lá e tenha uma santa e abençoada semana.